Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Taquel, professor de Química da UFABC. Esse vídeo iremos dar continuidade nos exercícios da parte 4. Tem um segundo bloco e aí vai ter o terceiro bloco ainda dessa parte 4, tá? Eu espero que esses vídeos estejam ajudando vocês nesse período delicado que estamos passando. E gostaria muito que vocês não parassem os estudos, tá? Revejam os conceitos que foram vistos até agora. Tudo bem? Então vamos lá. Bem, nesse segundo bloco a gente tem o exercício 4.5. O metal cobre pode ser extraído de uma solução de sulfato de cobre 2 por eletrólise. Se 29,5 gramas de sulfato de cobre pentaidratado, que é essa fórmula aqui, são dissolvidos em 100 ml de água, e todo o cobre sofre eletrodeposição, que massa de cobre pode ser recuperada? Então, só lendo é meio difícil visualizar o experimento, né? Então, eu tentei montar um desenho aqui. É como se você tivesse dissolvido 29,5 gramas de sulfato de cobre em água, colocado nos eletrodos para fazer a eletrodeposição. Com a diferença de potência, você acaba o cobre que está dissolvido acaba sendo reduzido para cobre zero e depositado em um dos eletrodos. Tá? Ele quer saber, considerando que todo o cobre foi depositado, ou seja, foi reduzido, qual seria essa massa esperada aqui. Tá? Como que a gente faz esse exercício? Bem, são várias regras de 3, e regras de 3 a gente consegue fazer de uma maneira mais fácil fazendo a análise dimensional. O que a gente tem de dado aqui? A gente tem a massa do sal que a gente dissolveu. Esse volume aqui de água não vai influenciar muito. Esses exercícios todos dessa lista precisam ter as massas molares, tá? Alguns exercícios vocês não vão conseguir sem esses dados aqui que vocês vão achar na internet ou nos livros, tá? Vai precisar na maioria desses exercícios. Então o que ele está pedindo mesmo? Ele está pedindo a massa de cobre sólido que foi recuperada a partir da eletrodeposição. E o que você precisa saber de química para fazer esse exercício? É a estequiometria. 1 mol de sulfato de cobre pentaidratado fornece 1 mol de cobre 2+ em solução. E considerando todo o cobre sendo convertido a cobre zero, a estequiometria é 1:1 também. Então é 1:1:1, tá? Esse é o mais importante, essa é a parte química do exercício. O resto é só conta, tá? Então a gente quer saber a massa de cobre. Então a gente parte do dado do exercício, os 29,5. A gente sabe que para cada 1 mol de sulfato de cobre pentaidratado tem essa massa de 249,5. Essa é massa grande porque a gente está considerando a massa da água, das 5 moléculas de água. Tá? Então a massa de 1 mol é 1 mol disso tudo aqui, não é só do sulfato de cobre. E a gente sabe que pela estequiometria 1 mol de sulfato de cobre fornece 1 mol de cobre zero. Consigo recuperar, para cada 1 mol de sulfato de cobre pentaidratado, consigo recuperar 1 mol de cobre metálico. E eu sei que para cada 1 mol de cobre, 1 mol de cobre pesam 63,5 gramas, que é a massa molar, massa atômica do cobre, certo? Fazendo desse jeito aqui, a gente percebe que as unidades aqui vão se cancelando até ter a unidade final aqui, que é gramas de cobre zero, que é justamente o que eu quero, a massa de cobre zero. Fazendo essa conta aqui, você vai chegar nessa massa, que provavelmente é a resposta do exercício. Tá ok? Então, análise dimensional é isso, é você trabalhar com as unidades de forma que eles vão se cancelando até você conseguir chegar na unidade que é o que o exercício está pedindo, tá? Vamos fazer outro exercício. O ácido clorídrico concentrado contém 37,5% de HCl em massa e tem densidade de 1,205 gramas por ml. Ok. Que volume de ácido clorídrico concentrado deve ser usado para preparar 100 ml de HCl 0,7436 mol por litro? Tá? Vamos visualizar o experimento. Então vamos supor que você tem um frasco de HCl concentrado, tem esse título de 37,5% em massa e essa densidade. Eu vou tirar um certo volume X, vou transferir para outro balão, e nesse balão aqui eu vou jogar água até completar 100 ml. Tá? Essa solução aqui tem uma concentração final de 0,7436. Tá? Então eu quero saber que volume que eu preciso tirar para ter essa concentração aqui no final com esse volume. Ok? De novo, são várias regras de 3, mas
A análise dimensional torna o exercício muito mais rápido, tá? Então você tem esses dados, vamos usar todos eles, principalmente também, principalmente as massas molares. E o que está pedindo? O mesmo volume de HCl concentrado para eu preparar 100 ml de HCl 07436 mol por litro, tá? O que eu devo saber aqui? Aqui é uma outra regrinha, não tem muito a ver com estequiometria, tá? Tem a ver com a conservação do número de mols. Toda vez que você faz uma diluição, o número de mols não se altera, ok? Então vamos lá. Quero saber o volume de HCl concentrado para preparar essa solução. Eu parto do dado do exercício, 100 ml dessa solução, e eu sei que nessa solução, a cada 1000 ml de solução, tenho 0,7436 mols de HCl, ou seja, eu estou usando usei esse dado aqui, agora eu estou usando esse dado aqui, tá? O produto aqui vai fornecer o número de mols de HCl contidos nessa solução que eu preparei, da diluição. Lembra que o número de mols aqui não se altera? Então agora eu tenho o número de mols que eu tenho na solução, que eu precisei tirar do volume X da solução estoque. Agora eu preciso saber que volume que equivale esse número de mols utilizados para preparar essa solução. Aí a gente vai começar a usar o que? Vamos usar primeiro a conversão em massa. 1 mol de HCl pesam 36,5 gramas de HCl. E eu sei agora que eu vou começar a usar agora a porcentagem em massa. Eu sei que a cada 100 gramas da solução de HCl concentrada, a cada 100 gramas massa dessa solução, pesa lá dentro desses 100 gramas, 37,5 gramas de HCl puro, certo? E eu sei que, usando agora a densidade, eu sei que a cada 1,205 gramas dessa solução de HCl concentrado ocupa um volume de 1 ml, certo? Então estou usando a densidade de forma invertida. Então a cada 1,2 gramas dessa solução de concentração HCl concentrado equivale a 1 ml, tá? Então o que eu fiz de novo? Análise dimensional. Estou conseguindo cancelar todas as grandezas para que no final tenha a grandeza do que eu quero, que é o volume de HCl concentrado. Fazendo essa conta aqui, a gente vai achar o valor de 6 ml. Ok? 4.11. O tiosulfato de sódio é um fixador de fotografias que reage com bromide de prata na absorção do filme do imposto para formar bromide de sódio, um composto solúvel cuja forma é Na3AgS2O32. Certo? Então, aqui tem uma curiosidade, né? O tiosulfato de sódio é usado como fixador de fotografias. Ele reage com bromide de prata para formar brometo de sódio e esse sal aqui. Eu vou fazer só o item A, tá, pessoal? Quantos mols de Na2S2O3, ou seja, tiosulfato de sódio, são necessários para reagir com apenas 1 grama de AgBr? Ok. Então o que eu tenho aqui de dado? 1 grama de AgBr. Eu preciso das massas molares, provavelmente. O que o exercício está pedindo? Número de mols de tiosulfato de sódio necessários para reagir com 1 grama de AgBr. O que eu sei? O que eu preciso saber para resolver esse exercício? Estequiometria. A cada 2 mols de tiosulfato de sódio reage com 1 mol de brometo de prata. Sabendo essa proporção estequiométrica, que é a proporção em mols também, a gente consegue resolver o exercício. Tá? Então vamos lá. Eu quero saber o número de mols de tiosulfato para reagir com 1 grama de AgBr. Então, 1 grama de AgBr, eu sei que a cada 1 mol de AgBr pesam 187,8 gramas de AgBr. Estou usando agora a massa molar do AgBr para anular aqui. E eu sei que para cada 1 mol de AgBr são necessários 2 mols de tiosulfato para que a reação ocorra de forma completa. E aí acabou. Porque justamente aqui, ó, já cheguei no que eu quero. Mols de Na2S2O3. Mols de Na2S2O3. Fazendo essa conta, são necessários 0,0106 mols de tiosulfato de sódio para reagir com 1 gramas de brometo de prata. Ok? Tenta fazer o item B, tá, pessoal? 4.12. O composto de borão já foi considerado possível combustível de foguetes.
A reação de combustão é B2H6, 3O2, dando 2HBO2 e 2 águas. O fato que o HBO2, um composto reativo, é produzido e não o composto B2O3, um composto inerte, foi um dos fatores de interrupção dos estudos para uso como combustível. Ele quis dizer que esse HB2 é reativo e não produz o trióxido de boro aqui, tá? Que massa de oxigênio líquido seria necessária? Que massa disso aqui é necessária para queimar 257 gramas de B2H6? Ok? Então vamos direto. Eu quero saber a massa de oxigênio líquido para queimar 257. Então vamos lá. 257 gramas de B2H6. Converto ele em mols. Então eu sei que a cada 1 mol de B2H6 pesam 27,66 gramas de B2H6. Vão lá na tabela, pesquisem a massa molar do boro e do hidrogênio, tá? E vocês vão achar essa massa aqui. Essa conta fornece um número de mols. Por que eu preciso de um número de mols? Para fazer a proporção estequiométrica. Para cada 1 mol de borana, são necessários 3 mols de oxigênio líquido. E eu sei que a cada 1 mol de oxigênio líquido corresponde a 32 gramas de oxigênio líquido, certo? Por que eu fiz essa conversão? Porque para chegar na unidade que eu quero, que é a massa de oxigênio líquido. Fazendo essa conta, a gente chega no valor de 892 gramas de oxigênio, tá? 4.13. Os camelos armazenam a gordura triestearina C57H110O6 em suas corcovas. Além de ser uma fonte de energia, a gordura também é fonte de água, pois quando ela é usada ocorre a reação 2,3-estearina, 163 de oxigênio, dando 114 CO2 e 110 de água. Que massa de água pode ser obtida a partir de 454 gramas de gordura? Bem, vamos lá de novo. Qual a massa de água? Então o que eu quero é a massa de água. Partindo de 454 gramas de triestearina, eu sei que 1 mol de triestearina pesam 890 gramas de... Como que eu sei esse número aqui? De novo, vai ser necessário as massas molares do carbono, hidrogênio e oxigênio para você fazer esse exercício, tá? Então, calculando a massa molar, você chega nesse valor absurdo aqui, 890 gramas por mol de triestearina, uma molécula gigante. Agora a gente vai usar a estequiometria. Para cada 2 triestearina são formados 110 mols de água. Então, a cada 2 mols de triestearina são formados 110 mols de água. Só que é o número de mols de água que eu quero? Não, eu quero a massa de água. Então, usamos a massa molar de água. A cada 1 mol de águas equivale a 18 gramas de água. Então, fazendo essa conta aqui, você vai chegar no valor de 505 gramas de água formada, tá? A partir da oxidação dessa massa aqui de gordura. 4.14. A combustão de um hidrocarboneto produz água e dióxido de carbono. Por essa razão, nuvens de gotas de água condensada são frequentemente vistas saindo do escapamento de automóveis, especialmente em dias frios. A densidade da gasolina é 0,79 gramas por ml, não mol, o pessoal está errado aqui. Imagine que a gasolina está representada pelo octano, para a qual a reação de combustão é 2C8H18 mais 25O2, dando 16CO2 mais 18 água. Calcule a massa de água produzida na combustão de 3,8 litros de gasolina. Então, vocês percebem, pessoal, que os exercícios de estequiometria não fogem muito disso. Eles misturam unidades para confundir vocês, mas se vocês usarem análise dimensional, tentar cancelar as grandezas até chegar na grandeza de interesse, vocês conseguem fazer tranquilos, tá? Então, por onde a gente começa? Então, vamos começar com 3,8 litros de gasolina. Vamos converter isso para ml. Então, eu sei que 1 litro de gasolina equivale a 1000 ml de gasolina. Por que isso? Para usar a densidade aqui. Tá? Eu sei que a cada 1 ml de gasolina pesam 0,79 gramas de gasolina. E qual que é a massa molar da gasolina? Cada mol... Tá errado aqui, pessoal. Tá escrito aqui água, mas é gramas de gasolina, tá, pessoal? Então, a cada 114 gramas de gasolina equivale a 1 mol de gasolina. Então, essa conta que não acabou ainda, cheguei nos 26,33 mols de gasolina, tá?
Essa análise dimensional converteu 3,8 litros de gasolina em mols de gasolina. Tá? Agora eu preciso converter isso para chegar em massa de água. Quanto que isso vai gerar em água? Então, continuando a análise dimensional, eu tenho 26,33 mols de gasolina. Agora eu converto isso usando a estequiometria da reação. Então, a cada 2 mols de gasolina fornece 18 mols de água. E aí eu preciso saber a massa. Então, eu sei que a cada 1 mol de água equivale a 18 gramas de gasolina. Desculpa, 18 gramas de água. Fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar nesse valor final de 4,226 kg de água formada. Ok? 4.15 é o último exercício desse bloco, pessoal. Um vaso de reação contém 5,77 gramas de fósforo branco, 5,77 gramas de oxigênio. A primeira reação que ocorre é a formação de óxido de fósforo 3, essa aqui. Se o oxigênio presente é suficiente, a reação prossegue com a formação de óxido de fósforo 5, esse aqui. Qual é o reagente limitante para a formação do P4O10? Qual a massa de P4O10 produzida e quantos gramas de reagentes em excesso permanecem no vaso de reação? Tá? Agora esse exercício é um pouquinho diferente. Tanto é que eu vou usar mais regra de 3 agora, tá? Para vocês perceberem a diferença. Bem, uma dica para fazer esse exercício, ele está interessado basicamente no fósforo branco e no óxido de fósforo 5. Tá? Esse P4O6 é que a gente chama de intermediário da reação. Então, se a gente somar as duas equações, 1 e 2, a gente tem essa equação aqui, P4 dando 5O2, 3O2 mais 2O2, dando P4O10. Esses dois aqui são cancelados. Tá? Então, a partir dessa equação global, a gente consegue descobrir quem que é o reagente limitante. Então, vamos lá. A gente precisa desses dados, a massa molar do fósforo e do oxigênio. A massa molar do fósforo 4 do fósforo branco é 124 gramas por mol, do oxigênio é esse e do P4O2 é esse. Quantos mols tem em 5,77 gramas de fósforo? 0,0465. E de oxigênio, 0,18. E aí, quem é que está em excesso? É o fósforo ou o oxigênio? Tá? Para descobrir se isso aqui está em excesso ou esse está em excesso, a gente tem que usar a estequiometria. Então, para cada 1 de fósforo branco, são necessários 5 de oxigênio para produzir 1 de óxido de fósforo 5. Então, se eu estou usando, vamos pegar o fósforo. Então, se eu estou usando 0,465 e o oxigênio tiver em... Quanto que a gente precisaria de oxigênio para a reação ser completa? A gente precisaria de 0,23 mols de oxigênio para que a reação ocorra de forma completa. 0,23, pessoal, é maior que 0,18, certo? Ok. Então, se para essa quantidade de fósforo são necessários mais oxigênio, significa que o oxigênio é limitante ou o fósforo está em excesso. Tá? Como a questão está perguntando quem é o reagente limitante, então a gente tem que colocar o oxigênio. Tá? Se perguntasse quem que é o excesso, é o fósforo branco. Agora vamos descobrir quem que é a massa de P4O10 produzida. Então, como o oxigênio é limitante, a gente tem que partir do oxigênio, certo? A gente sabe pela estequiometria, para cada 5 mols de oxigênio são formados 1 mol de P4O10. Se a gente está reagindo 0,18, a gente vai formar no máximo X, que equivale a 0,036. É uma regra de 3, beleza? 0,036 mols de P4O10, usando a massa molar de P4O10, você acaba descobrindo que equivalem a 10,224 gramas de P4O10. Ok? Respondi o exercício B. Item B, desculpa. O item C eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Quem tiver dúvidas, me escrevam, coloca nos comentários ou manda e-mail. Ok, pessoal? Certo? Então a gente corrigiu mais esse bloco e outro bloco vai ser mais rápido. Faltam mais 3 exercícios, tá? Pessoal, eu estou resolvendo quase todos os exercícios da lista, mas eu sugiro que para cada exercício você, sei lá, clique em pause, tentam fazer e depois vocês assistam a resolução. Ok, pessoal? Até mais e bons estudos para vocês. Tchau!